do divórcio, após uma breve análise, eu reparei que eu estava repetindo os mesmos erros da minha mãe, inconscientemente, sem saber. E eu queria saber como que eu faço para nos relacionamentos futuros eu não repetir o mesmo erro e conseguir realmente ser feliz. Isso é a minha pergunta. Sim, eu acho que a falta de amor da minha mãe acabou me atrapalhando. Sim. E eu queria ver como que eu consigo limpar isso e conseguir ter um relacionamento saudável. Entendi. E quando você fala nos erros da tua mãe, você está falando nos erros dela no casamento dela ou em relação a você como filha? Não, nos erros de casamento. Eu sempre fui uma boa filha. Só que assim, sem saber, eu fazia as mesmas coisas que ela fazia pro meu pai. Às vezes era coisa boba, mas assim, no meu relacionamento eu cometi os mesmos erros. Eu não tenho uma relação, tipo, eu não sou brigada com a minha mãe, só que eu não tenho uma relação de amor com a minha mãe como eu tenho com meu pai. Eu não sei, eu acho que eu acabei refletindo isso nas minhas relações. Entendi. Com certeza, né, Pri, até se você me acompanha aqui, né, eu sei que você já acompanha há um tempinho, você sabe que tem muita influência a relação com a mãe nos teus relacionamentos amorosos, né? Isso é uma coisa que as pessoas falam bastante e tal. E a grande questão é que, enquanto a gente não cura essa relação, enquanto a gente não olha para essas feridas que ficaram lá para trás, enquanto a gente enfim, não lida com isso, não sente essa dor da criança que está ali talvez magoada, que está ali guardada há muito tempo, que ela talvez reprimiu, enfim, enquanto a gente não faz isso, nos nossos relacionamentos continua aparecendo situações para que a gente reviva isso que a gente viveu lá na infância, na tentativa de trazer cura, na tentativa de que a gente consiga, quem sabe, fazer diferente, que a gente consiga um final diferente, né? A grande questão é que muitas vezes a gente fica tentando resolver direto com o parceiro, direto com o novo namorado. Então, eu tento ter comportamentos mais autoconfiança com o novo, mas sem olhar qual que é a raiz que está lá atrás. Eu tento ser mais segura com o novo, eu tento ser mais descolada com o novo, eu tento ser menos, soltar mais, eu tento ser mais relaxada, menos carente com o parceiro, mas a grande questão é que a questão não é com o parceiro. Então, não adianta eu falar para você dicas de como lidar com um novo parceiro, como não repetir os erros, porque a grande questão é que a gente vai precisar fazer um trabalho lá para trás, né? A gente vai precisar olhar lá para trás para ver o que está travando. Então, você já falou da falta de amor da tua mãe, que você percebe, né? E isso é uma coisa interessante que você comentou, porque muitas pessoas falam assim, mas eu tenho uma relação boa com a minha mãe, eu tenho uma relação boa com meu pai, mas isso não basta, né? No subconsciente, às vezes, tem muitas coisas gravadas, e o fato de ter uma relação de harmonia não quer dizer que não tenham mágoas do passado e que tenham coisas ali te atrapalhando, coisas que você colocou para baixo do tapete porque dói, né? E a gente faz isso inconscientemente. Lá quando a gente é criancinha, a gente toma essa decisão, né? E não é uma decisão consciente. Então a gente coloca certas coisas, certos sentimentos para baixo do tapete para não sofrer, porque dói. Tá? Então, agora é a hora de tirar esse tapete e olhar de frente para essa relação com a tua mãe, né? Para que isso possa ter um final diferente. Então, a reconexão com a sua mãe, e eu falo, como eu estou falando, né, de uma forma que mais pessoas vão assistir, com certeza absoluta, muitas e muitas e muitas, a maioria da população tem questões assim. Então, é muito importante que a gente tire esse tapete de cima da situação e comece a se abrir de uma forma que não necessariamente é ir lá na casa dela e conversar com ela, né?
é de alma, né? Então, porque muitas vezes, não, mas eu vou na casa dela, eu falo com ela, né? A gente tem uma relação boa, mas não é isso. Tem pessoas que às vezes vão ter os pais já falecidos, e mesmo assim é possível fazer essa reconexão, porque ela vem do coração, ela é o teu coração que está travado para receber o amor dela. Não é ela que não tem amor para dar. Ela tem do jeito dela, ela tem da forma que é possível para ela. E só que quando a criança muitas vezes sente que não é do jeitinho que ela quer, não é o suficiente para ela, muitas vezes a criança coloca uma barreira, a criança se fecha para essa pessoa, e aí é a vez que ela não recebe mais nada. E aí fica muito difícil, né? Porque aí é a vez que eu não recebo mais nada de amor dessa mãe. Então, a grande questão é que cada vez mais você comece a se abrir para receber o amor dessa mãe do jeito que é possível. E você sabe que eu estava até escutando esses dias a Daniela Flieger, e ela fala muito com terapeutas, né, sobre constelação familiar e tal, né? E uma coisa que ela falou eu achei muito interessante, né? Que a grande questão é que nunca nenhuma mãe vai suprir toda a necessidade de amor de um filho, por mais maravilhosa que ela seja e de boa vontade que ela tenha. Nenhuma vai conseguir. E isso é positivo, isso é necessário para que a gente tenha força na vida para seguir em frente. Porque quando a gente está totalmente saciado, a gente não tem força de vida, não tem esse movimento para ir para frente. Então, quando falta alguma coisa, a gente cria mais força, né, para ir para frente. Eu até estava vendo um exemplo de uma pessoa contando, deixa eu ver se eu lembro quem que era. E ela estava falando que ela teve muita dificuldade, eu lembrei, a Lara Nesteru, que ela é uma nutricionista, agora acho que ela não trabalha mais com nutrição e tal, mas ela estava falando o quanto ela passou dificuldade financeira na infância. Meu Deus, ela falou que ela tinha que trabalhar assim de tudo que aparecia, de manicure, ia vender revistinha no semáforo, fazia de tudo, desde bem pequenininha, fazia de tudo para conseguir um pouco de dinheiro, para conseguir comer, para conseguir fazer as suas coisas. E ela falou que essa falta foi o que impulsionou ela para ir para frente na vida. Hoje ela, né, milionária e tal, com os negócios dela, mas que ela teve muita força de ir para frente por causa da falta. E no amor é a mesma coisa. Né? Muitas vezes, quando a gente tem tudo muito suprido, a gente não tem tanta força para realmente expandir o coração, realmente aprender a amar. Porque, Pri, é fácil a gente aprender a amar e a gente amar alguém que é muito legal com a gente, alguém que é sempre perfeito, né? O aprender a amar, que eu acredito que é a nossa missão de vida aqui, né? Aprender a ter compaixão pelo próximo, aprender a amar, mesmo quando não é tudo perfeito, mesmo quando a pessoa às vezes é sem noção com a gente. Isso sim é aprender a amar. Então, você está numa escola, né? Numa tarefa, numa missão mais elevada até, no sentido de que um grau mais elevado aí da tarefa, no sentido que o que você está superando e o que você está aprendendo a amar é num grau mais elevado, né? Não esqueci a palavra assim, mas como se você estivesse no videogame, né? Você já está numa fase mais elevada, né? Quando a gente vem para esse mundo, eu acredito muito que a gente escolhe exatamente a tarefa perfeita, né? Para aprender aquilo que a gente quer aprender. Então, se eu quero aprender engenharia, eu vou para uma escola de engenharia. Se eu quero aprender física, eu vou para uma escola de física. Se eu quero aprender cozinha, eu vou para uma escola de cozinha. E se eu quero aprender a amar num nível X, eu preciso de experiências X. E foi essas experiências que você teve na tua vida, né? Com a tua mãe. Então, nada por acaso, né? Acredito que é muito importante que você passe a ter gratidão por essas experiências que você viveu,
porque elas te possibilitaram e estão te possibilitando aprender a amar. Porque eu vou te falar, até estava falando com uma amiga hoje, né, falando sobre casamento e como a gente aprende a amar depois, né, quando passa essa fase da paixão. A gente aprende a amar de verdade quando a pessoa não é tão legal com a gente, às vezes, quando a pessoa tem mau humor, quando a pessoa tem seus gatilhos ativados por outras questões lá da infância dela e que acaba sobrando para você, né? Quando a pessoa, enfim, tem comportamentos que te irritam. É nesses momentos que a gente começa a construir amor real, quando sai daquela ilusão do que era bonito, do que era perfeito, né? Que a gente imagina que vai ser nosso casamento, e a gente passa a amar o real e o possível. E com mãe, no teu caso, é importante que você vá para o que é possível, né? Para que você saia dessa imagem idealizada que minha mãe tinha que ter me tratado assim, tinha que ter feito assim. Não, você vai abraçar tudo do jeito que é possível, do jeito que foi possível. Aceitando, concordando. Esse concordar, Pri, é o que mais vai fazer diferença no teu seguir. Então, eu concordo do jeitinho que foi. Como foi? Foi necessário.